O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: Não quero. Depois, porém, arrependeu-se e foi. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: Eu vou, Senhor. Mas de facto não foi. Qual dos 2 fez a vontade ao pai? Eles responderam-lhe: O primeiro. Jesus disse-lhes: Em verdade vos digo, os publicanos e as mulheres de má vida irão diante de vós para o reino de Deus. João Batista veio até vós, ensinando-vos o caminho da justiça, e não acreditastes nele. Mas os publicanos e as mulheres de má vida acreditaram. E vós, que bem o vistes, não vos arrependestes, acreditando nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros amigos, o Evangelho que acabamos de escutar apresenta-nos uma parábola relacionada com o trabalho nas vinhas. Jesus expõe aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo o convite de um pai para os seus 2 filhos a trabalhar na sua vinha. Não há contrato, mas um pedido. O pai dirige o mesmo pedido a ambos. Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas a resposta é diferente. O primeiro respondeu imediatamente com uma rejeição do convite do pai. Não quero. Porém, ele arrependeu-se e foi para a vinha. Por outro lado, o segundo filho aceitou o convite. No entanto, ele acabou por não trabalhar na vinha da família. A lição da parábola é clara. Contudo, Jesus quer que os seus ouvintes a extraiam e manifestem publicamente essa lição. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Interrogados sobre esta situação, os príncipes dos sacerdotes, e nós também, somos levados a afirmar: o filho, que efetivamente cumpriu a vontade do pai, não foi aquele que disse que ia trabalhar, mas aquele que, apesar de se ter recusado a ir trabalhar na vinha do seu pai, acabou por ir. No fundo, trata-se de ver se a pessoa é justificada pelas suas boas palavras ou pelas suas boas ações. Jesus chama-nos a atenção para um compromisso sério. Se efetivamente somos cristãos e discípulos de Jesus, temos de atuar como tal. Não basta dizer que somos cristãos, é extremamente necessário agir como tal. Não bastam só boas intenções e bonitas palavras. Aqueles que se dizem cristãos têm de se empenhar em cumprir a vontade de Deus. Os cristãos não podem ser cristãos de aparência, mas têm de ser cristãos de obras. Em boa verdade, o que está em causa é precisamente não uma aprovação do estilo de vida, mas a disponibilidade do coração. As palavras não são suficientes, aliás, podem até ser uma expressão de hipocrisia. É preciso confirmar as nossas boas palavras com as boas ações. De facto, é preciso sermos decididos. Ao convite do Senhor: Filho, trabalha na minha vinha. Precisamos de ser, de facto, decididos. Sim, Senhor, eu estou pronto. Eu quero trabalhar. Eis-me aqui. Tudo quanto me deste como dons, como capacidades, eu quero pô-los a render nesta que é a tua vinha, mas esta que é também a nossa vinha, a nossa casa, o nosso lugar, o nosso espaço de convivência, de fraternidade. É neste lugar, é neste sítio, é neste mesmo momento e é neste ponto da nossa história que eu quero também, Jesus, fazer a diferença
com a tua palavra, com a tua ação. Eis-me aqui, Senhor. Ter um rumo certo, definir o percurso sem hesitar, traçar objetivos concretos, ser coerente nas palavras e nas obras, procurar o Senhor na justiça e na edificação do bem, mostrar arrependimento pela nossa inércia perante o mal, servir a humanidade e agradar em tudo ao Pai. Fazemos o mal sempre que nos afastamos do bem, quando aceitamos com naturalidade a fome mundial e somos incapazes de aquecer o pão que sobrou do dia anterior. Mas o Senhor, bom Deus, não recorda as nossas faltas nem os nossos pecados. Quer-nos imensamente e acolhe-nos com clemência e bondade. Lembra-nos que o seu amado Filho veio a este mundo na condição de servo e tornou-se semelhante a nós. Obedeceu ao Pai em tudo até à morte e, como nos diz São Paulo, morte de cruz, para que a humanidade encontre Deus e converta definitivamente o seu coração à Boa Nova. Hoje, a liturgia do 26º domingo do tempo comum do ano A indica-nos o caminho do arrependimento, ensina-nos a acreditar na justiça divina e mostra-nos a caridade, o amor profundo que o Pai tem por cada um de nós. O bom pastor, com uma parábola sobre um pai e 2 filhos, inquieta-nos. Qual dos dois fez a vontade ao Pai? Nesta questão, podemos edificar toda a nossa vida cristã. A conclusão arrasta-nos novamente para o trabalho na vinha. Aquele que faz a vontade do Pai terá o reino de Deus. É preciso fazer, não basta dizer sim. Filho do bom Pai, sempre que o cansaço, a frieza, o desencanto, a preguiça e o desamor vierem ao nosso encontro, olhemos para Jesus e encontraremos o consolo da caridade mais forte que o mundo albergou. Jesus era o mestre das palavras, mas só conseguiu imprimir o amor no coração da humanidade ao cumprir a vontade do Pai. Queremos salvar a nossa vida? Muitas vezes a vontade será escassa ou nenhuma. De joelhos, perante Deus, façamos um exame de consciência. Estamos arrependidos dos pensamentos bons que deixamos de criar, das palavras que dissemos e não cumprimos, dos atos de caridade que nos esquecemos, das omissões que matam tudo em que acreditamos. Agora, profundamente arrependidos, vamos trabalhar na Igreja do Cristo. É preciso ser forte. É urgente cumprir o batismo. É preciso ser filho do Pai. Vamos agradar ao nosso Senhor, o único Deus justo e misericordioso.